doutrina é baseada em 5 obras. São básicas. Nós dizemos que a Codificação Espírita, que foi publicada por Kardec entre 1857 e 1868, ela é composta pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Somam-se ainda as obras complementares, como o que é o Espiritismo, a Revista Espírita e as obras póstumas. Todos estão disponíveis para download na página da SEB. A doutrina espírita é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. Acreditamos num Deus único, na possibilidade da comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação, como um processo de crescimento espiritual e da justiça divina. De acordo com o Conselho Internacional, o Espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais difundido no Brasil, com muitos adeptos e simpatizantes. A doutrina espírita, de modo geral, ela fundamenta-se nos seguintes pontos, que seriam esses principais princípios da doutrina, que é a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade entre os mortos, os desencarnados, os espíritos, e a crença na pluralidade das existências e também a crença na pluralidade dos mundos habitados. Além disso, nós podemos observar algumas características dos espíritas. Todo espírita consciente que realmente internalizou a mensagem do Cristo, a mensagem espírita, ele tem a noção da continuidade da sua própria responsabilidade, da sua responsabilidade individual por toda uma existência, toda a sua existência como espírito. Ele tem a noção da sua responsabilidade sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. E aí a conduta espírita busca essa ética, moral, honestidade. E esse entendimento vai trazer um comportamento de calma, é um comportamento diferenciado. Quando bem vivenciado o espiritismo primitivo cristão, as pessoas se tornam mais tranquilas, mais maleáveis, mais calmas, mais amorosas. Como nos diz Jesus, sereis reconhecidos por muitos se amarem. A doutrina espírita vai nos mostrar que é preciso orar e vigiar, estar sempre atento aos nossos pensamentos, que é a comunicação dos espíritos, mas também aos nossos sentimentos e também às nossas atitudes. Na doutrina espírita, na nossa casa espírita e na doutrina espírita, não existe uma hierarquia sacerdotal. Todos nós somos trabalhadores voluntários, alguns fazemos doações mensais para a manutenção da casa, a casa é mantida por doações, até a construção da casa foi feita com doações, com tudo. Existe, claro, uma parte legal. Se trata de uma entidade filantrópica, com estatuto, com eleições. Hoje nós temos o Mário Vitor como presidente e o Vantes como nosso vice-presidente. Nós temos um conselho fiscal, um conselho doutrinário, os departamentos com os seus dirigentes, numa organização física, mas que também sabemos que existe uma organização espiritual antes da física. O espírita deve ter essa abnegação na prática do bem e que não deve cobrar pela prática da caridade. Toda prática espírita é gratuita, baseado no princípio moral do Evangelho que nos diz: dai de graça o que de graça recebestes. A Andréia colocou ali que chama de macumbeiro, né? Nós vemos, até hoje, depois de tanto tempo, nós vamos ver que ainda tem gente que passa ali na frente da casa espírita pelo outro lado da rua, com medo. Tem pessoas que nos perguntam: o que vocês fazem lá?
Às vezes a pessoa quer ir pela primeira vez, ela nos pergunta, você me espera lá na porta para mim entrar com você? As pessoas têm esse receio, porque confunde espiritualismo com espiritismo. Nós vamos ver, com todo respeito às outras denominações espiritualistas, mas na doutrina espírita não existe exorcismo, não existe fórmulas, não existem palavras sacramentais, não existe horóscopo, não existe cartomancia, pirâmide, cristal, nada disso. Amuletos, talismã, cultos, oferendas a imagens, procissões, paramentos, bebidas alucinógenas, nada disso tem na doutrina espírita. As casas espíritas que são federadas e que seguem o ensinamento do cristianismo primitivo, puro, nós vamos observar uma sobriedade, uma disciplina, uma simplicidade, uma reflexão, uma harmonia muito grande, e os seus adeptos se esforçando pela reforma íntima. E muito, mas muito estudo nós vamos ter na casa espírita. Nós vamos ver muitos estudos sistematizados, muitos grupos organizados, e que a gente estuda muito para depois começar a participar das partes práticas como trabalhador da casa. Na Casa Espírita Allan Kardec de Vilhena, a porta de entrada é esse tratamento, é esse atendimento que nós estamos tendo aqui no domingo. Há um atendimento que se chama PAI, um programa de atendimento espiritual, e que é diferenciado das palestras da segunda e das terças. Nós vamos ver que ele é direcionado para que cada um faça o seu despertar de confiança, de consciência, durante todas as 10 semanas que ele vai participando dessa reunião. Nós vamos ver que o espiritismo, ele não tem rituais como batismo, como casamento, né? Tudo feito legal nos cartórios e tudo, mas não existe aquela cerimônia religiosa, né? Nós vamos ver que os seus adeptos precisam ter uma fé raciocinada, né? Rejeitando a fé cega, porque é esse o questionamento que eu disse no começo, que é preciso questionar, mas por quê? Mas como que foi? E por quê? De onde que surgiu isso? Porque é esse despertar da consciência. Uma das funções da doutrina espírita é fazer com que a pessoa acorde e perceba o mundo espiritual e o mundo físico nesse constante contato. Kardec vai nos dizer que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí, o espírita, com convicção, que acredita, ele acredita com entendimento. O espiritismo não busca proselitismo, não busca adeptos. Ele busca despertar consciências, que cada um, na sua responsabilidade, se aperceba das suas mazelas, dos seus equívocos ainda, e que procure, através do Evangelho de Cristo, do exemplo de Jesus, se melhorar a cada dia, tentando evitar o que fazia e mudando seus comportamentos e pensamentos e se tornando uma pessoa melhor. É essa função de despertar consciências. Jesus, para a doutrina espírita, é o nosso irmão, filho de Deus, que veio à Terra como espírito de maior envergadura, de maior moral, de maior evolução que a Terra já teve, e que veio através do seu Evangelho nos mostrar um roteiro seguro de como chegarmos a Deus, como chegarmos à evolução. E se bem praticado esse roteiro, seria a solução para todos os problemas humanos. O objetivo que deve ser atingido pela humanidade. Na Casa Espírita, a exemplo de Jesus, nós aplicamos o passe, fazemos o uso da água fluidificada, porque entendemos que a água é o maior condutor de energias. A pessoa que está ali tem o seu magnetismo, magnetizando aquela água, aliado
a espiritualidade maior que vai colocar naquela água o remédio adequado e merecido por cada um que ali traz a sua garrafinha. Por isso, durante as reuniões, às vezes nós falamos, se quiser colocar um copo de água para fluidificar ou uma garrafa de água, porque nós sabemos que nesse momento a espiritualidade maior está conosco aqui, atuando no lar de cada um de nós, atuando em cada um de nós para nos dar o que precisamos, o equilíbrio, a paz, a harmonia e também a saúde necessária, que pode ser colocado o remédio nessa água que colocamos para fluidificar. A doutrina espírita vai nos mostrar sobre a prática do evangelho no lar, como uma forma de harmonizar todo o ambiente, levando a equipe espiritual que vem fazer o evangelho conosco, levando todos aqueles irmãos que estão ali à nossa volta e que vão ser socorridos, levados para os mundos adequados, as suas situações, a sua condição, e que vai abençoar todas as pessoas da nossa casa, harmonizando, né, trazendo luz, fluidificando a água da nossa casa, da nossa caixa d'água. E aí nós vamos ver que tudo isso vai melhorar, é trazer Jesus para o convívio da nossa família. Então nós vamos ver, nessas questões que Kardec coloca aqui no resumo da doutrina dos espíritos, algumas colocações. E aí ele vai falar sobre a crença em Deus. Todos nós acreditamos em Deus, independente da religião. Independente de qual religião professamos, nós acreditamos em Deus. Kardec vai nos colocar aqui, nesse resumo da doutrina dos espíritos, os atributos de Deus. E ele vai dizer que Deus, como na primeira questão do livro dos espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele vai nos mostrar as características, quais são os atributos de Deus. E ele vai nos dizer que Deus é eterno, imutável, material. E nessa condição de material, a gente já começa a perceber que muitas vezes a gente dá atributos humanos a Deus. Deus ficou bravo, Deus é vingativo, como Deus do Velho Testamento. Mas que Deus é imaterial. Porque se ele fosse material como nós, não seria Deus. Ele é único, onipotente, e tudo pode, é todo poderoso. E aí a última característica, o último atributo de Deus, que ele vai nos dizer que Deus é soberanamente justo e bom. E isso é tão consolador, é um consolo que a doutrina vai nos trazer, de que nós não estamos sozinhos. E que mesmo que nós errarmos, nos equivocarmos na nossa conduta, na nossa postura, Deus é justo, bom, soberanamente justo. E aí nós vamos ver que nós não temos mais que temer a Deus, que temos que entender e amar a Deus. Aquele Deus do Velho Testamento que era arbitrário, parcial, vingativo, agora esse Deus que foi apresentado por Jesus vai nos dizer que nenhuma das ovelhas se perderá. Por mais que nós errarmos, por mais que ainda não cumprirmos a lei divina, sempre teremos oportunidades de recomeçar. E é isso que é tão consolador na doutrina espírita como princípio, de que todos nós temos as oportunidades necessárias e que esse Deus soberanamente justo e bom vai nos dar as reencarnações necessárias que precisarmos para evoluirmos, mesmo que ficamos ali parados. O espírito não vai regredir, é um dos conceitos que Kardec vai nos dar aqui nesse resumo. Ninguém regride, mas pode ficar paralisado, parado, estacionado, como ele coloca aqui. Nós vamos ter todas as chances. Deus criou o universo, que abrange uma das colocações que ele vai nos dizer.
que nos colocou todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E aí os espíritos perguntam a Kardec, como que eu posso ter a prova de que existe Deus? E ele vai dizer, no axioma que aplicamos às nossas ciências, de que tudo não pode ter uma causa, e essa causa tem que ser justa. E se tudo é justo, procura a causa de tudo. O que não é obra do homem, a nossa razão vai dizer que é obra de Deus. As religiões muitas vezes vê Deus de uma forma diferente da doutrina. Vê Deus vingativo e dizendo que quando as pessoas, essa questão da vida futura, essa pluralidade das existências que não reconhece como uma vida única. E aí a gente vê também esse aspecto tão consolador da doutrina quando nós vamos entender que teremos essas oportunidades. Imagina se fosse uma vida só, como diz, que a alma se encontra no céu, no inferno, no purgatório, que no juízo final se levantará do cemitério. Imagina uma mãe que vê o seu filho, que foi julgado e que vai para o inferno eterno, e ela foi para o céu. Que alegria terá a mãe no céu? E a doutrina então vem nos dizer que não é assim. Que todos nós vamos para o mundo espiritual, de acordo com as nossas consciências, de acordo com as nossas atitudes aqui na Terra. E que lá vamos nos reencontrar com todos aqueles que já convivemos, com a nossa família, com nossos amores, com os nossos amigos. Nós vamos ver que Jesus vai nos dizer que ninguém morre. Essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, vai nos mostrar que ninguém morre. A gente costuma dizer que o espiritismo matou a morte, que a gente não morre, que a gente vai ter tantas reencarnações, outras chances, né? Nós vamos ver religiões que prometem o céu aos seus adeptos para que cometam atos extremistas. E quando o espírito chega lá todo destroçado, como homens-bombas, no mundo espiritual, esperando a recompensa, vai perceber que não tem tudo aquilo que foi prometido. Ou aqueles que pagaram pelo pedacinho do céu, nas indulgências e em tantas situações que a gente acompanha entre a política e a religião. Nós vamos ver que o espiritismo é muito consolador, quando ele vai nos dizer que nós somos reféns dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Tudo que nós vivemos aqui vamos encontrar no mundo espiritual. Que ninguém vira santo quando desencarna, que levamos as nossas aptidões, mas também os nossos vícios, as nossas mazelas. E aí, Kardec vai nos apresentar esse mundo. Um mundo material, que é visível, e um mundo que é imaterial, invisível, e vai nos dizer que nós estamos em constante contato com o mundo espiritual. Nós vamos ver que os espíritos estão à nossa volta, nos influenciando, e nós vamos nos ligar a eles, aos do bem, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, sentimentos no bem. E eles vão nos influenciar. É essa simbiose, essa troca de sentimentos, de sensações, de pensamentos constante. Tanto é que Kardec, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, vai nos dizer, os Espíritos respondem a ele dizendo que os Espíritos nos manipulam tanto, que eles influenciam tanto nos nossos atos e nos nossos pensamentos, que por muitas vezes são eles que vão nos dirigir, como se nós fôssemos marionetes. Por isso que Jesus vai nos dizer, orai e vigiai, estar atento àquilo que vem no meu pensamento. Depois Kardec vai nos dar um ponto muito interessante, nos falando sobre que há no homem 3 coisas. E a gente sempre usa o abacate como uma fruta para mostrar isso. Que nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e nós temos o espírito, né? Depois ele vai nos dizer, em outro ponto, que não sendo os espíritos iguais, em poder, nem em inteligência, e nem em saber ou moralidade, que nós
temos várias graduações de evolução entre os espíritos. E aí é que a gente vê que a gente leva para o outro lado o que a gente realmente é. Os bens materiais, tudo que é material fica aqui. Nós vamos levar para o outro lado o que nós aprendemos como moral, como aprendizado do espírito que é eterno, que ninguém morre. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um vai colher aquilo que plantou. Nenhum de nós é igual, nem em poder, nem em inteligência. Cada um está num grau evolutivo. Cada um de nós já teve várias vivências. Por isso trazemos as aptidões e as manias. Ninguém é igual em moralidade, havendo várias graduações. Nós costumamos dizer que na Terra nós estamos mais ou menos parelhos, que todos nós estamos mais ou menos na mesma fieira. Mas não, temos entre nós espíritos muito evoluídos, como temos ainda espíritos nas suas primeiras reencarnações. Didaticamente, Kardec, ele dividiu os espíritos em 3 ordens. A primeira ordem, que seria os puros, que são os superiores, que distinguem-se por sua perfeição, conhecimento e proximidade com um Deus. Na segunda ordem, os espíritos, os quais o bem é um sentimento predominante. E na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, onde o mal ainda é sentimento maior, achando-se mais distante da perfeição e eivados de paixões como a inveja, o ódio, o ciúme e o orgulho. Nós vamos ver que a alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu envoltório. Nós vamos ver, então, que cada um de nós está num dessas ordens. Nós temos mundos elevados de espíritos puros, da primeira ordem, da segunda ordem, em que o bem é predominante, e da terceira ordem, onde nós ainda temos inveja, ódio, ciúme e o orgulho. Nós vamos perceber que a Terra é um planeta de terras e expiações, e que passa por esse movimento agora, essa mudança para um mundo de regeneração. No livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, nós vamos ver ali vários relatos, vários ensinamentos que Divaldo nos traz, de que a Terra precisava passar pelo que está passando, pela pandemia e por tantas outras situações físicas, abalos que ainda passaremos, abalos físicos e morais, para que possa se dar de uma forma mais rápida esse processo da regeneração. Kardec vai também nos falando que o espírito, quando desencarna, vai conservar o perispírito e o espírito. Como nós vamos aparecer no mundo espiritual? Com o nosso perispírito, com o nosso espírito. E ele vai nos dizer que ele é etéreo, que nós não conseguimos ver normalmente em estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e até mesmo tangível pelas materializações, como sucede nos fenômenos de aparições. Nós vamos ver então a comunicabilidade das almas, dos espíritos, das pessoas que nós conhecíamos, dos nossos amores. Ninguém está morto, ninguém está perdido no espaço. Nós sabemos que cada um está no mundo, no céu que criou na sua mente ou no inferno que criou na sua mente, que são estados de alma. Nós sabemos que Jesus, que Deus não desampara nenhum de nós. E nós vamos ver então que podemos nos comunicar com esses espíritos. E o que acontece? Esse é um dos princípios da doutrina espírita, que se comunicamos, nós vivos nos comunicamos com as pessoas que já desencarnaram, através das reuniões mediúnicas, através das escritas. Nós vamos ver quanto consolo a doutrina vai nos trazer nas mensagens de Chico, naquele livro que as mães de Chico, e depois virou um filme. Quanto consolo para uma mãe saber que o seu filho está vivo, que está bem, que não sofre.
E os filhos dizem para a mãe: mãezinha, não sofra porque você me faz sofrer. Eu estou bem. Fique bem para que eu também fique bem. Encontrei aqui a minha avó, os meus parentes, os amigos, fulano, todos dando seus relatos, que a vida continua. Existe um filme bem interessante também que tem na Netflix, que é sobre A Vida Continua, nos mostrando que essa comunicabilidade com o mundo espiritual é muito natural. É esse princípio da doutrina espírita que é tão consolador, de saber que vamos desencarnar, ou então que aqueles que foram antes de nós, logo nos encontraremos, porque o mundo real, o mundo verdadeiro, é o mundo dos espíritos. Que teremos chance de refazer tudo aquilo que nos equivocamos nessa vida, que vamos retornar junto com aqueles que precisamos, na mesma condição que precisamos passar para evoluir, para no lugar do ódio, do equívoco agora, vivenciar o amor, a concórdia. E é por isso que se explica tantas brigas, tantas diferenças dentro dos nossos lares, porque voltamos junto com pessoas, com espíritos, que muitas vezes somos muito amigos e voltamos juntos para nos apoiar. Mas também encontramos dentro dos nossos lares espíritos que são inimigos de outra era e que agora se reencontram nesse compromisso de reparação, de amor, de paz, de concórdia. É assim, através das reencarnações, que o espírito vai se melhorar. Esse princípio da reencarnação vai nos mostrar sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, de causa e consequência, que eu sou responsável por tudo. E aí vai nos mostrar que muitas vezes é uma expiação, mas que muitas vezes pode ser uma missão. E vai nos fazer entender que se nessa vida eu sou rico, na próxima posso vir pobre. Se nessa vida eu sou homem, na próxima reencarnação posso vir como homem, como mulher, como homem. Se nessa vida eu sou patrão e sou arbitrário, na próxima reencarnação eu posso vir como servidor, como empregado. Se nessa vida eu tenho um corpo físico saudável, na próxima reencarnação, se eu não souber usar bem os meus órgãos, eu posso vir com alguma deficiência, com alguma dificuldade. Aí está a justiça divina. Aí nós vamos entender como é consoladora essa doutrina, que nos mostra que ninguém sofre por acaso, que não existe o acaso. Que tudo aquilo que estamos vivenciando hoje, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, as situações em que nos encontramos, talvez fomos nós mesmos, através do da nossa programação reencarnatória, que pedimos para passar por essa situação. Ou, se não, pela autoridade divina, pela misericórdia divina, nós estamos numa expiação para que possamos voltar ao mundo espiritual vencedores. Por isso o bem sofrer, por isso entender, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, de que todos nós estamos onde precisamos estar, passando pelo que é necessário e que precisamos passar, é que nos dá esse entendimento de aceitar, de resignação, de entender a vontade divina, a justiça divina, em algumas coisas que nós não podemos mudar. Muita coisa nós podemos mudar, mas muita coisa já nós viemos com essa programação para cumprir. E aí Kardec vai enumerando aqui, nesses 35 tópicos, esse resumo da doutrina espírita. Ele vai nos mostrar que a cada um está num estado evolutivo. E que é assim que nós permanecemos no estado errante. Ele vai nos falar aqui uma coisa muito importante, que a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que possamos reencarnar um animal, né? Nós temos filmes vinculados nas redes sociais, os filmes, e que mostram a reencarnação, Minha Vida de Cachorro, e uma pessoa que reencarna.
E isso a gente sabe que não é assim que se dá. Nós sabemos que o ser humano, depois que ele assumiu a forma humana, com o pensamento, com o livre-arbítrio, com o conhecimento da lei divina que traz na sua consciência, ele não regrediria a uma forma de animal. Nós vamos ver que a alma possuía uma individualidade quando reencarnou na Terra, e quando ela volta para o mundo espiritual, ela leva essa individualidade, ela não volta a se reunir ao todo, e é por isso que tudo que nós fazemos é a nossa bagagem moral e intelectual de cada um. Ninguém pode evoluir pelo outro, ninguém pode passar pelo que o outro tem que passar. Nós vamos ver que nós levamos essa individualidade, que é a nossa bagagem, são as nossas malas moral e espiritual, que vai mostrar em que patamar evolutivo que eu estou. No item 21, também é um item muito consolador, que Kardec vai nos colocar nesse resumo, que na volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conheceram na Terra. A gente vê que se os espíritos não estão reencarnados e que estão no mundo espiritual, é possível, dependendo da evolução de cada espírito, da condição que volta ao mundo espiritual, esse encontro. E que alegria que deve ser chegar no mundo espiritual, se reencontrar com nossos avós, com os nossos pais, com os nossos amigos, todos ali que durante o sono se encontram conosco. Durante o sono nós saímos do corpo e vamos ao encontro deles. E ali, como no nosso lar, mostra claramente isso, o retorno dos espíritos ao mundo espiritual e todos ali esperando eles. É uma alegria muito grande e é muito consoladora essa ideia de que saber de que o meu amigo que se suicidou não vai estar no inferno eterno, de saber que o meu pai, que era alcoólatra, vai estar sendo tratado no mundo espiritual, o seu perispírito, o seu físico lá, o corpo espiritual, e que eu vou reencontrá-lo numa outra condição. Saber que todos nós temos um anjo da guarda que nos influencia para o bem, nos aconselhando, um espírito que escolheu essa missão para que vira a cada um de nós acompanhar na nossa evolução na Terra, e que vai estar lá no momento do nosso desencarne, nos esperando. É muito consolador tudo isso. Os princípios da doutrina espírita, todos são muito consoladores, porque nos mostram que não precisamos mais ter medo de nada, nem da morte, nem de Deus, nem do inferno, de nada. Nos mostra que nós temos que ter a consciência tranquila que vamos nos encontrar conosco mesmo. Não existe julgamento. E não existe uma entrada que São Pedro vai estar nos esperando, que vai nos dizer, você para cá, você para cá. Você pecou, porque seria injusto. A doutrina nos traz esse entendimento de que eu faço coisas ruins. E tenho consciência disso. Mas faço também coisas boas. E seria injusto chegar lá e ir para o inferno eterno, ou para um céu, tendo mazelas que eu fiz coisas erradas também. A doutrina é muito consoladora nisso, que nos mostra que seremos julgados por nós mesmos. É a nossa consciência que vai nos mostrar. E aqui num desses princípios ele fala que ao chegarmos lá, nós vamos ver como se fosse num filme. Todos os atos, os fatos que determinaram a nossa evolução, os nossos equívocos, as nossas derrotas. Isso é muito consolador. Nós vamos ver, através desse resumo, que grande parte das nossas lutas e sofrimentos diários decorre dos equívocos perpetrados por nós em vidas passadas. Muita coisa que nós vivenciamos hoje estão as ocorrências, as causas na vida passada. E por isso que às vezes passamos por situações que não conseguimos resolver, mas que temos que ter resignação para passar. Vamos ver que nós temos o livre-arbítrio, que nos dá a liberdade de escolher o que quisermos fazer, o que quisermos pensar, sintonizar com o nível de vibrações, de sentimentos, de sensações que quisermos. Somos responsáveis por isso.
Vamos criando essa simbiose, essa dependência e muitas vezes a obsessão. Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, que é o nosso quinto princípio. Seria muita infantilidade nossa acreditar que só a Terra é habitada. E Kardec, nesse resumo, vai nos mostrar que tem muitos outros mundos habitados, cada um na sua condição, cada habitante que tira a energia do fluido do seu mundo para formar o perispírito, e por isso os corpos são diferentes, dependendo da aptidão, da respiração, do sistema, do ambiente daquele mundo. E aí ele vai falar que nós evoluímos tanto no mundo material, aqui nós viemos na vida prática, na vida física, para provar. Por isso que a Terra ainda é o estado de provas e expiação. Nós vamos ver que nós evoluímos tanto aqui como no mundo espiritual. Ele vai nos dizer que a gente evolui moralmente, os mundos materialmente, que nós evoluímos também no mundo espiritual. E que essa evolução se dá lá na teoria, que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente programa, planeja a volta. E aí nós vamos ver que viemos para a prática e muitas vezes não conseguimos cumprir aquilo que viemos programados para fazer. E para a gente finalizar, nós vamos ver que estamos nessa constância, essa comunicabilidade dos espíritos, como nós já colocamos, que nós estamos à mercê de espíritos do bem, dependendo da nossa condição, da nossa sintonia, e também à mercê de espíritos do mal, inimigos, amigos, de outrora, que nos equivocamos, que nos ofendemos, que nos machucamos, em que o amor adoeceu, e que nós temos que ter esse juízo para discernir, perceber essa sintonia, se é de um espírito bom, se é um espírito ainda equivocado, inferior, como Kardec nos coloca aqui. Ele vai nos falando das reuniões, que os espíritos superiores só afinizam com reuniões sérias, com posturas sérias, com aprendizado, de acordo com a moral do meio. E para a gente encerrar, nós vamos ver que a moral do Cristo, Kardec, nesse encerramento, ele vai dizer assim: a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal do bem proceder para as suas menores ações, para qualquer ação, mesmo que fosse pequenininha. É muito consolador saber que ninguém morre, que aqueles que amamos estão bem e vivos e que logo vamos nos encontrar, que estamos em constante contato com o mundo espiritual e com os espíritos, que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nos dá tantas encarnações quanto nós precisamos, que existem outros mundos onde nós poderemos reencarnar e continuar a nossa evolução. Os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já nesse mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte, o poderoso, devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir os seus semelhantes. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles com quem houvermos procedido mal constitui-nos castigo
que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde penas e gozos que ainda são desconhecidos na Terra, mas ensinam também não haver faltas irremessíveis, que a expiação não possa pagar, e que o meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências, que lhe permite avançar conformemente os seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Espero que todos possam ter lembrado alguns dos princípios da doutrina, que possamos estar com eles sempre vivenciados nesse entendimento da nossa fé, da vida futura, da presença constante de Deus na nossa vida, e que possamos aplicá-los com entendimento, com responsabilidade na nossa vida prática. Essa é a irmã Márcia, que vai nos fazer uma música do Espiritismo para a gente finalizar, e também a prece final. Obrigada a todos. É chegado o tempo em que a tempestade arrebatará os